No dia 13 de setembro de 2022, tivemos o lançamento da parceria Facácio OpenPort e Hipercubo para visualização e análise de dados portuários. Devido a um pequeno problema técnico, não pudemos exibir a conversa com Roberto Couto Costa. Então fizemos esse vídeo para lançar para os alunos, né, como foi essa conversa. E aí é com você, Roberto. Boa noite a todos, tá certo? Meu nome é Roberto Couto Costa, eu sou engenheiro civil, diretor e sócio da empresa Openport. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse projeto, o Hipercubo, junto com a Facas, porque nós vemos com bons olhos essa integração, né, da empresa com a área acadêmica. Eu sou engenheiro civil e trabalhei durante muitos anos na Vale do Rio Doce, nos portos de Tubarão e Praia Mora, onde eu fui gerente de operações. Após me desligar da Vale e por ter me aposentado, eu me juntei a uma empresa Openport, que já vinha começando a desenvolver sistemas portuários para a gente alavancar esse negócio, né, de sistema de gestão para portos. Na época, muitos poucos portos tinham algum sistema informatizado. Era muita planilha e muito papel. O foco da OpenPort é exclusivamente fornecer sistemas para a gestão portuária. Apesar de ser uma empresa pequena, somos uma empresa madura. Estamos no mercado há mais de 25 anos e começamos inicialmente com um projeto de sistema para o Portocel aqui na Aracruz, que é exportação de celulose, que na época foi um projeto de vanguarda que já incorporou a utilização de coletores de dados para ter os dados e as consultas diretamente online. O início em Portocel foi o embrião de tudo que aconteceu depois. A Tempote, hoje, nós temos clientes de norte a sul no país, alguns dos principais portos do Brasil são nossos clientes. Eu posso citar alguns exemplos, como o Porto de Paranaguá, que é o maior porto da América do Sul de exportação de grãos, o Porto de Portocel, aqui, que é uma referência também na exportação de celulose. Estamos em Pecém, no Ceará. Estamos na Bahia, nos portos de Salvador, Aratu e Ilhéus. Estamos no Rio Grande do Sul, lá no Porto do Rio Grande, com a empresa parceira nossa, Santa Catarina. No Rio de Janeiro, no Porto do Açu. Essa é a nossa vida. Nós não temos a grande carteira de clientes, mas temos clientes muito importantes. E a estatística é um ponto quando eu vejo um potencial para essa utilização com o Hipercubo. Gerar dados de forma organizada para poder prestar informações. Roberto, só uma parte aí em cima disso que você está falando, que você falou assim, a gente tem poucos clientes, mas também tem poucos portos no Brasil, né? Não é uma quantidade gigantesca de portos, não é padaria, né? Que tem uma em cada esquina. O porto é um tipo de No mercado mais atividade, né? restrito. É É, um ele é mercado um, restrito. ele é um mercado de grande porte, né? Então você não tem uma quantidade grande de portos, mas eles têm uma movimentação muito grande de cargas, tem uma importância muito grande e Uma importância econômica muito grande, que gera muitos recursos. São gerados a movimentação de muito dinheiro. isso, e gera uma quantidade muito grande de dados. A análise desse dado gerencial. Então, é nesse sentido que seria a importância aí da atividade portuária em conjunto com a atividade da OpenPort, em conjunto com a atividade da Facace, da gente poder trabalhar em cima desses dados, tentando gerar oportunidades. Seria mais ou menos isso. É por aí mesmo. Por isso que eu falei que estatística um módulo de estatística é um módulo interessante para fazer essa interação com o Hiperpool. E aqui nós vamos pesquisar dados e gerar informações aí, né, da forma que forem necessárias. Bom, continuando aí, né, e aí a gente integra com vários órgãos de governo, como a ANTAC, Receita Federal, Siscomex, interagindo diretamente com distribuição de dados.
Então, Também Roberto, o que você está falando é o seguinte: o dado portuário ele é um dado muito importante não só para o dono do porto, que muitas vezes é até um ente governamental também, né, como essas companhias docas, mas ele é um dado muito importante em termos de governo, né? Então, justamente a Receita Federal, através da alfândega, ela controla todas as pessoas, veículos e cargas que entram no porto. E visando aí controle de tráfico de drogas, controle de tráfico de armas, a parte fiscal, né, de recolhimento dos impostos, e- que são devidos pela movimentação de carga. Então, ela faz esse controle. então a E gente tem hoje, oportunidades aqui, tanto para administradores quanto para contadores, né? Porque aí tem que ter muito cuidado, até por conta da lei de proteção de dados, que você tem informações de documento de motorista, empresa, CNPJ, tem vários dados que estão aí no meio que tem que ser muito cuidado para serem tratados. Além disso, você é feita a arqueação de navios, temos um painel gráfico que mostra aí a realidade gráfica do porto, a gente representa graficamente o layout do porto, onde você pode ver as operações acontecendo em tempo real, ou quantos caminhões tem dentro do porto, quantos navios estão atracados, quanto já embarcou, quanto já desembarcou. Então, quer dizer, é um sistema maduro, é um sistema que abrangente, que engloba toda a realidade que acontece dentro do porto. Os dados que a gente vai trabalhar são dados bastante consistentes e vocês têm bastante experiência. Queria que você falasse também um pouquinho da sua experiência como consultor, que eu sei que você já viajou até para outros países para dar consultoria na área portuária. Fala um pouquinho aí da sua experiência. Eu já, durante muitos anos, eu fui gerente de operações portuárias na Vale do Rio Doce, gerenciando operações no Porto de Tubarão e no Porto de Praia Mole. Depois que eu deixei a Vale do Rio Doce, eu me aposentei, eu andei fazendo alguns trabalhos de consultoria, tanto no Brasil como no exterior. Já visitei vários portos em vários países, né? Eu conheço portos no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, no Irã, no Bahrein. E isso é essa experiência que eu coloco à disposição da OpenPort, interagindo com os técnicos de informática para produzir os nossos sistemas. Eu, como ex-operador portuário, eu entendo muito bem as necessidades dele, que às vezes um técnico não consegue compreender no primeiro momento. E também consigo sugerir algumas coisas que ele pode também absorver e passar a utilizar nos processos dele e a gente reproduzir isso no sistema. Beleza. E como que você acha que essa parceria aí da OpenPort com a Facassi e utilizando essa Nós, ferramenta... Oi? nós temos uma experiência vitoriosa já com o Alessandro, quando no passado nós tivemos a parceria e utilizamos um framework desenvolvido por ele, feito por ele, que é utilizado para desenvolvimento de sistemas. Hoje em dia, todos os nossos sistemas são desenvolvidos a partir desse framework. E foi uma parceria de muito sucesso. E desde então, embora Alessandro tenha tomado outros rumos, feito outros cursos, especializações, mas nós continuamos aí parceiros e conversando frequentemente. Quando ele nos convidou para esse trabalho, nós vimos o potencial de facilitar, seria o Hipercubo é uma ferramenta para facilitar a análise de dados, tá certo? E é possível, com isso, identificar oportunidades de melhoria no processo operacional e comercial, gerando ganho de produtividade, estatísticas mais consistentes. Com o projeto Facassi, nossa participação vai ser disponibilizar uma base de dados de grande porte, consistentes, mas dados anonimizados, ou seja, sem poder identificar a origem, para que os alunos da faculdade possam executar trabalhos de pesquisa. Então, a gente quer incentivar os alunos a realizarem pesquisas de trabalho acadêmico
quantização do hipercubo e com a base de dados que ele vai disponibilizar. Por exemplo, um trabalho de conclusão de curso. Vocês podem fazer uma pesquisa com base no hipercubo e desenvolver um trabalho de conclusão de curso. A OpenPort vai estar disponível para orientar pesquisas de interesse dos alunos na área portuária. E a nossa expectativa é que esses trabalhos encontrem oportunidade de novas funcionalidades a serem incorporadas aos sistemas, ou novas facilidades a serem criadas para os nossos clientes. O Estado do Espírito Santo é um estado que já há muitos anos tem vocação portuária. Nossos portos, citando Tubarão, Praia Mole e Porto Ocel, são portos de alta produtividade, reconhecidos mundialmente como portos muito eficientes e eficazes. Agora, na área de Cachoeiro, eu identifico 3 projetos com potencial de gerar até emprego para o pessoal de Cachoeiro. Você tem o Porto do Açu, aí em Campos, quase na divisa com o Espírito Santo, que já é uma realidade. É um porto que já opera, já tem várias empresas instaladas operando lá. É cliente da OpenPort também. E outras empresas estão se instalando, criando um condomínio enorme de empresas com a infraestrutura portuária agregada. Tem Porto Central em Presidente Kennedy, que é um modelo muito parecido com o do Porto do Açu. O Porto Central já obteve as licenças necessárias para a implantação. As informações que eu tenho que é possível que eles estão pretendendo começar obras ainda este ano. E tem aí, talvez mais perto de vocês, é o Itaoca Offshore, que ainda é um projeto que já está licenciado, é um projeto voltado para atendimento de embarcações de apoio na indústria do petróleo, a prospecção e produção de petróleo aí fora, e é um projeto que já está, inclusive, já tem as licenças. O que eu soube recentemente, eles conseguiram parceria com um grupo chinês, eu não sei qual grupo chinês é esse, mas a informação que eu tenho é que também devem começar obras em breve. Então, eu trabalhei até 2009, né, na Legal One Systems, depois eu fui trabalhar na Codesa, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, inclusive influenciado por essa experiência que eu já tinha na área portuária. Eu acabei fazendo concurso público e sendo admitido na Codesa, que agora foi privatizada, mas até então era uma empresa pública. E eu lembro que um pouquinho antes de eu entrar na Codesa é que começou a se falar no Porto de Açu. Então esse Porto de Açu é um porto relativamente novo, né? Mas é um processo demorado. O processo de licenciamento ambiental é muito demorado hoje em dia. Também os projetos, né, levantamentos e projetos também demoram algum tempo. Você não faz um porto do dia para a noite. O porto atrai investimento. Estrutura básica para a instalação de outras indústrias, geração de emprego. Eu tenho um exemplo muito claro, que é o Porto de Pecém. O Porto de Pecém usa o sistema OpenPort desde o primeiro momento. Pecém é no Ceará, não é isso? E ele foi alfandegado com base no sistema OpenPort, que auxiliou no alfandegamento do porto. Eu me lembro, foi em 2001 que ele começou. Quando eu cheguei lá, o porto estava ainda em final de obra, mas no entorno só tinha Dona e Jegue. Hoje em dia, quando você anda 20 anos depois, aqui tem uma quantidade de indústrias, de comércio, de coisas instaladas na região. Um desenvolvimento enorme que um porto traz. Então, aí o que você está falando é o seguinte: não é uma coisa simples de instalar um porto, mas a partir do momento em que esse processo se inicia, ele vai trazer uma série de investimentos, ele vai trazer uma série de oportunidades e ele vai gerar um ecossistema em torno dele. Tem muita carga aí do sul que hoje em dia, por falta de estrutura e capacidade desses portos de carga geral aqui do estado, principalmente na região da Codesa, que são deslocadas para o Rio de Janeiro. Café e Mara são um exemplo. Tem vários contêineres de café e mármore que o navio não atraca aqui, vai atracar no Rio de Janeiro, tem que deslocar para lá. E quer dizer, então você aumenta o custo, né, do produto, o que torna o produto menos competitivo, ele demora mais para chegar no lugar onde precisa,
Então, essa construção de portos, ela é uma tendência, é uma necessidade, né? Eu lembro que quando a gente trabalhava quando eu trabalhava na Codesa, se falava muito em navegação de cabotagem, né? Que seria isso aí para mim, eu acho que é até um sonho para mim também ver carga sendo transportada, aproveitando o extenso litoral brasileiro que a gente tem, ao invés da gente trazer coisa lá de Manaus para o Rio de Janeiro, para a região sudeste de caminhão, a gente poderia trazer de navio. Você quer ver um exemplo seguinte, o preço do café, o preço do mar, é cotação internacional. Você não só aumentando seus custos, não quer dizer que você vai aumentar seu preço de venda. O preço de venda está estabelecido no mercado. Se você não conseguir vender naquele preço, o outro vai vender. Então, Certo? você tem que Então, é um reduzir o custo que custo. prejudica principalmente o produtor aqui. Então, se você conseguir reduzir esse custo, você vai Vai aumentar o automaticamente. ganho, vai ter mais recursos para investir, vai ter mais emprego para oferecer, né? Então, é um ganho para todo mundo. E o Espírito Santo é um estado, assim, geograficamente bem posicionado, ele tem águas profundas muito próximo da costa, são coisas que facilitam e atraem os investimentos. Bom, então eu acho que o recado que a gente precisava dar aí tá muito claro. Podemos encerrar? Você tem aí alguma consideração Não, final a eu só fazer? queria dizer o seguinte, nós estávamos programando, junto com a Facassa e a Alessandro, fazer uma apresentação do sistema, trazer mais informações para vocês. Só que isso teve que ser adiado, porque nós estamos começando um projeto muito grande lá no norte do Brasil, no Pará, é uma implantação simultânea em 8 portos ao mesmo tempo, está demandando muito esforço da nossa parte. Nós, embora temos uma empresa que já dura algum tempo, nós não somos uma empresa grande, né? Recursos de informática também estão muito difíceis de se contratar no momento. Então, a gente teve que priorizar esses trabalhos. Tem um trabalho também que a gente está finalizando novas implantações na Bahia e que a gente ficou complicado da gente estar preparando, dedicando-se, mas nós vamos fazer isso em breve, tá certo? E espero que o pessoal aí tenha compreendido, entendido aí o objetivo dessa parceria nossa com o Hipercube e a Facassi e que a gente consiga evoluir bem isso aí, Bom, tá certo? então a gente agradece aí a participação da Openport. Esperamos que a gente consiga aí atender as expectativas da empresa e que essa parceria realmente ela dê frutos e evolua a partir das próximas interações nossas. Obrigado aí, Roberto. Valeu mesmo. Ok. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar a empresa interagindo com a academia.